Eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca Ser das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do porquê que as pessoas realmente não se preocupam tanto com o poder, mas sim em ficar ensinando feitiços, magias e rituais. Vamos ver? Então hoje a gente vai entrar um pouquinho nos meandros da bruxaria, né? É impressionante, mas mesmo grandes autores, pessoas renomadas que eu tenho respeito profundo, livros e tudo mais, a gente percebe que existe uma resistência em lidar com a ideia do poder, né? As pessoas têm uma predileção, e não é sem razão, eu vou explicar inclusive os motivos, por ensinar os aspectos mais informativos, né? Então você ensina a história da bruxaria, quais são as divindades, os rituais, o que são sabás, os feitiços, para que servem as ervas, os cristais e tudo mais, né? As regências, enfim. E aí você vai começando a ensinar as pessoas vão tendo uma boa bagagem de conhecimento, mas elas não se sentem bruxas. A questão, primeiro, existe uma funcionalidade. É muito mais fácil você transformar esse conteúdo em livro, em vídeos gravados, em cursos à distância, enfim, turmas, criar turmas grandes, né? Quando você pega e você vai fazer um trabalho que é informativo, você... Primeira aula do tal assunto, as pessoas vão ter algum grau de inteligência suficiente para entender os ensinamentos e vão só replicar aquilo. Também existe uma outra questão, e aí sim é uma coisa mais... que é um pouco um resquício do que foi a perseguição religiosa com as bruxas. Existe um temor de muitos bruxos de lidar com a questão de poder, primeiro, porque foi justamente em função de que existia um poder ameaçador, né, que houve a perseguição religiosa. Se a bruxaria fosse uma coisa totalmente inócua, né, se fosse só uma brincadeirinha, uma troca de receitas de mulheres, alguma coisa assim, ninguém teria morrido para isso, por causa disso, né? Mas foi justamente porque tinha algum efeito, né? E as pessoas, de um modo geral, quando ensinam bruxaria, elas têm esse cuidado de não enfocar a questão do desenvolvimento do poder, né? Existe um resquício, inclusive meio cristão, da ideia de que a bruxaria é algo como uma técnica de cura, né? Então você aprende a usar os cristais, usar as ervas, você aprende a usar, fazer rituais, fazer feitiços, grande parte, 99% dos feitiços são para amor e dinheiro, e você pode até ter algumas experiências, né? O pessoal inclui um pouco do xamanismo, então você faz uma jornada, você faz uma meditação e você vai ter um contato com a deusa, e você vai ter aquela assim, a deusa veio e me trouxe uma luz, eu me senti tão bem. Tá. E para nisso, né? Uma bruxaria Nutella. Né? É aquela bruxaria que você fala assim, gente, e quando eu falo bruxaria Nutella, eu não estou dizendo que então, e aí aquela outra que pega e mata bicho, e faz voodoo, e quer fazer para destruir, para matar, não sei o que, também não estou falando disso não, para mim é a mesma coisa, tá? É você confundir forma com essência. E aí eu faço um paralelo com a questão das artes marciais orientais, né? Do mesmo jeito que uma pessoa, muitas vezes, quando vai aprender uma arte marcial, ela quer aprender uma técnica de defesa, então ela está muito mais preocupada com os movimentos para desenvolver a força, quais são a coisa e qual é a técnica mais fácil de eu derrubar, de bater, fazer alguma coisa com aquela pessoa. Mas
grande parte dos locais que ensinam, né, essas academias que ensinam artes marciais, eles enfatizam a questão filosófica, porque você vai ter um maior desempenho, um melhor desempenho, quando você tem algum domínio sobre as suas emoções. Então, você não, aliás, a ideia de você treinar os movimentos, soltar aquele grito primal, para criar justamente uma performance imitando uma situação de raiva, é justamente para que quando for a hora da raiva mesmo, você esteja no controle, você esteja lembrando os movimentos, tendo uma reação mais centrada, né? Só que o mesmo as pessoas não fazem na bruxaria. Então, o que que acontece? Todo mundo tem aspectos que a gente considera aspectos de sombra. Esses aspectos, que a gente chama de sombra, são a fonte do nosso poder, porque a gente tem já algum poder daquilo que você aprendeu. Então você tem um poder porque você sabe ler e escrever, você tem um poder porque você sabe cozinhar, você tem um poder porque você tem uma profissão, você ganha dinheiro, você tem um poder na vida. Então esses são os nossos poderes conscientes. A bruxaria trabalha com você resgatar os seus poderes do inconsciente. Esses poderes que estão no inconsciente, eles não são totalmente ocultos. Eles aparecem. Eles aparecem quando? Eles aparecem nos nossos atos falhos, nas horas em que a gente perde a cabeça, nas motivações ocultas que fazem a gente agir, às vezes, de forma que é negativa, tá? E na questão de você estar sempre nas autossabotagens, inclusive ficar doente, né? Adoecer, por que você fez questão de sair na chuva e pegar friagem, né? Digamos assim. Você fez uma coisa que você sabia que não iria fazer bem. E isso, por que um pastor ataca uma fiel? Por que acontece tal coisa? Porque a pessoa não tem, naquela hora, ela sabe que aquilo que ela está fazendo não é certo, mas ela não tem domínio de si. Agora imaginem vocês, se você vai desenvolver uma capacidade de interferir, de fazer as coisas acontecerem com a magia, se na hora em que você te pisarem no pé, se você não vai usar aquilo para o negativo. Né? Então, quando você deixa de conhecer e transmutar e trabalhar e desenvolver, acessar transformar numa força e não no impulso inconsciente, as suas forças de sombra, você está realmente se tornando uma pessoa ruim. E inclusive pior. Acontece que existe um tabu de achar que poder é poder sobre as pessoas. Quando você quer ter poder, você está querendo dominar os outros, fazer alguma coisa para forçar as pessoas a fazerem as coisas. E não entende que o poder ele advém do autodomínio do poder. O primeiro poder é o poder sobre si mesmo. Tanto que é interessante que, no caso da arte marcial, a pessoa que está praticando arte marcial, ela vai ser a que menos vai se envolver em brigas. Porque ela sabe que se ela der um tapinha lá, um karatezinho lá, a pessoa morre, né? Então, ele vai ter um controle de si mesmo, ele sabe o ponto, até que ponto ele tem que aguentar para poder soltar total a fúria total dele, a força total dele. E sabe modular em caso de emergência, isso aqui é um tapinha, aquele ali é um não sei o que, uma rasteira, e deu. É mais fácil que uma pessoa que não tem formação nenhuma, naquele momento de ódio, vai pegar uma faca, vai pegar uma cadeira, vai fazer alguma coisa, vai querer pular em cima do outro, do que uma pessoa que faz arte marcial. A mesma coisa tem que ser a bruxa. A bruxa tem que ser uma sábia. E pouca gente trabalha com esse lapidar esse resgate e esse lapidar desses aspectos de sombra. Você só vai ser feliz de verdade a hora que você conseguir estar trabalhando com esses aspectos de sombra. A sombra não é você se tornar uma pessoa má. Lidar com as sombras é você reconhecer que você pode ter esses aspectos de inveja, de medo, de ciúmes, de vergonha, de senso de inferioridade, que
podem sim ter sido desencadeados por traumas e recalques na infância, sim, mas você entende que aí também é onde a psicologia para, ficar a vida inteira falando, minha mãe fez isso, meu pai me bateu, eu sofri tal coisa, tá, mas a partir daí você vai fazer o que da tua vida? Né? E esse vai fazer o que da tua vida? Pressupõe falar assim, tá, aquilo me feriu e continua me ferindo porque aquilo foi uma coisa no passado, foi na minha infância, hoje eu não sou mais uma criança. Por que isso ainda continua me ferindo, né? Existe o que está por detrás. E quanto mais uma bruxa vai atrás do que está por detrás, é como se ela fosse pegando, fazendo uma ficção, criando uma ideia, se ela fosse se afastando do problema dela e tendo uma perspectiva de longo alcance do porquê que as coisas estão acontecendo. Então tá, mas será que não era necessário que a minha mãe fosse daquele jeito para que eu desenvolvesse tal habilidade? Não foi necessário? Porque entenda uma coisa, enquanto os aspectos da sua vida estão no inconsciente, eles vão estar atuando. Entende? Não é deixar quieto lá. Não é? Eles estão atuando nos seus atos falhos, eles estão atuando nas suas más escolhas, eles estão atuando no seu exagero, nos seus vícios, nas suas todos os seus aspectos patológicos, são eles que estão atuando para esfregar na tua cara, para você ver. Então, quando uma pessoa que está dentro de um treinamento de bruxa tem alguém que também já passou, já foi ali naquele universo das sombras e trouxe, foi trabalhando aquilo, ela vai fazer esse resgate daquele material que está ali para trazê-lo à luz da consciência e poder integrá-lo na sua vida. Então é aquela coisa, você tem um ódio mortal, tá, mas o seu ódio mortal é motivado por quê? Porque parece que eu sempre sou frágil, parece que eu estou sempre vulnerável, e aí você vai tomando consciência de que você não está tão vulnerável assim, que você é uma pessoa adulta, você tem condições de fazer isso, tem condições de fazer aquilo, e aquele medo que continua ressoando, aquela sensação que vem da infância, não tem mais razão de existir. E que você pode agora mudar as coisas, e você está enxergando que existe atos que você realiza na sua vida que estão relacionados com aquele passado. E que aí você não sai do passado se você continuar com eles. Quando você sai, você para de só ficar julgando, de só ficar colocando, projetando, né, jogando a culpa de todos os seus males nas pessoas, você começa a fazer escolhas melhores. Para que se eu não gosto do fulano, por que eu estou vivendo com as pessoas? Por que eu estou trabalhando naquela área se eu não gosto dessa área? Por que eu não faço? O que me tira essa coragem? Por que eu não faço as coisas? Né? Você não pode pensar que os deuses vão pegar, isso também é uma visão muito cristã, tira de mim essa situação. Não, gente, essa situação está aí para você ver alguma coisa. As divindades, elas não são... É uma visão extremamente cristã, você chegar e falar assim, vou acender uma vela cor-de-rosa para Vênus e no dia seguinte vai aparecer o amor da minha vida. Agora eu vou acender para dinheiro, para os Zeus e vou pedir que eles me tragam a fortuna. Tá, não é assim, não é isso. Agora, quando você pega e você tira as suas travas, os seus medos, os seus receios, por que eu estou ficando aqui? Eu continuo fazendo isso porque eu estou movida por medo. Então, vamos enfrentar esse medo. Vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. E aí a coisa anda. Aí sim os deuses ajudam. Não existe poder sem esse trabalho. Não existe palavra mágica, cor de vela, dia certo de fazer o feitiço, nada disso que vai desenvolver o seu poder, tá? E também não é só se eu fizer todos os rituais, todas as luas cheias, todas as luas novas, todos os sabás, eu vou estar me empoderando. Você vai estar se sincronizando com esses ciclos cósmicos, você não vai estar se empoderando. O poder você tem que estar, é um processo interno. E
Eu passei por esse processo, eu fui a pessoa que fez os feitiços, que comprou os castiçais dourados, com as velas douradas, com a roupa dourada, com a toalhinha dourada, para fazer um ritual no domingo do sol. Eu tenho essas coisas todas aí que eu fiz, e não funcionou, mas funcionou quando eu comecei a trabalhar esse interno. E aí a gente fala, não, gente, tem uma razão para ensinarem errado? Tem. Tem uma razão para isso se proliferar? Tem, né, gente? É muito importante que a bruxaria não vingue, né? Outras religiões não querem isso, nunca quiseram. E também existe um certo receio dos próprios bruxos de trabalhar com o poder, e às vezes até uma má vontade mesmo, porque é muito mais fácil você replicar um conteúdo de livro do que você realmente se desenvolver, né? Então, aqui não, aqui você vai trabalhar. É por isso que o nosso curso ele não tem um tempo, não é assim, não, você faz um ano, um dia você já terminou. Não, gente, eu dependo do feedback do aluno para saber se ele realmente virou uma página ou se ele está lá só marcando tempo. Né? Então, não sou eu que determino, é o ritmo que a pessoa se desenvolve que vai determinar o tempo do treinamento. Enfim, querem mudar? É o IQC das Bruxas, o curso de treinamento. Eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, quem tiver interesse, a gente tá disponível. Estão gostando dos nossos vídeos? A gente tem sentido falta de comentários e de vocês sugerirem pautas, tá? A gente fica meio que reciclando as pautas que a gente já abordou. Tudo bem que é sempre material inédito, mas às vezes é temas mais ou menos repetidos. Então, deem uma forcinha aí, tá bom?